Rasputin, capítulo 2 do livro O Mistério do Áureo Florescer. Quero enfatizar a ideia básica que devemos formular assim: os grandes fascinadores da lubricidade e da impudicícia pertencem mais ao tipo Casanova que ao famoso Dom Juan Tenório. Se o astuto tipo Dom Juan reflete todas as suas aventuras amorosas no maligno espelho egocêntrico de sua fantasia refinada, com a abominável intenção de rebaixar a mulher, de profaná-la vilmente, de violá-la e difamá-la perversamente, mediante a cópula passional única e sem repetição no empurrão do pecado, resulta incontrovertível uma especial modalidade de ódio masculino contra a fêmea. Pela lei dos contrastes, no tipo Casanova predomina o desejo libidinoso de fascinação sexual, baseado exclusivamente nos impulsos instintivos naturais e sentimentais. Desafortunadamente, esta classe de sujeitos são insaciáveis e sofrem e fazem sofrer. O tipo Casanova é uma espécie de mestre burlador da mulher. Parece ter o dom da ubiquidade, pois vemo-lo por todas as partes, aqui, lá e acolá. É como o marinheiro que em cada porto tem uma noiva. Muitas vezes se compromete e jura amor eterno. Em contraposição ao sadismo sexual refinado do tipo Dom Juan, descobrimos no tipo Casanova o homolúnculo racional que quer afogar em leitos de prazer o tédio insuportável de sua própria existência. Outra variedade, afortunadamente pouco comum do fascinador de mulheres, convém que a designemos como tipo diabo. Um dos mais genuínos representantes desse sinistro tipo foi, sem dúvida alguma, o monge Gregor Rasputin, estranho asceta apaixonado pelo mais além, espécie de hipnotizador rústico em hábito religioso. A todas as luzes ressalta com inteira claridade meridiana que a despótica força mágica do diabo sagrado. Rasputin se devia exclusivamente à sua tremenda potência sexual. O czar e a czarina se ajoelhavam diante dele, acreditavam ver nesse monge fatal um santo vivente. É óbvio que Rasputin encontrou o ânimo dos czares muito disposto graças ao mago francês Papus, doutor em caos, médico de cabeceira dos soberanos. Valdemar diz: das mais instrutivas são as memórias diplomáticas do antigo embaixador francês em São Petersburgo, Maurice Paléologue, Rêve de Mondelez. O embaixador descreve uma invocação de espíritos efetuada pelo conspícuo ocultista francês Papus, doutor em caos, e, por certo, segundo o expresso desejo dos czares, a causa de tal sessão foram os distúrbios revolucionários de 1905. Papus conjuraria a revolta mediante um grande exorcismo na presença do czar, da czarina e do ajudante capitão Mandrika. Paléologue, como garantia de Papus, com quem tinham relações amistosas, informa, mediante uma intensa concentração de sua vontade e um extraordinário acréscimo de seu dinamismo fluido, o mago logrou evocar a sombra do muito pio czar Alexandre III. Sinais indubitáveis provaram a presença do espírito invisível. Apesar da angústia que lhe oprimia o coração, Nicolau II perguntou de todos os modos a seu pai se devia reagir ou não contra a corrente liberal que ameaçava varrer a Rússia. O fantasma respondeu: deves extirpar, custe o que custar, a incipiente revolução. Mas um dia voltará a brotar de novo e será tanto mais violenta quanto mais dura seja a atual repressão. Não importa, ânimo, filho meu, não cesses de lutar. Valdemar, o sábio, diz: o czar, como notório crente nos espíritos, devia, pois, prestar grande interesse a um homem que,
como Rasputin vinha precedido de grande fama como curandeiro milagroso. O monge camponês procedia também da categoria tão extensa na Rússia da época dos chamados mágicos de aldeia, possuindo um magnetismo vital tão extraordinário devido à sua insólita potência sexual, que devia produzir o efeito de uma força primitiva, irrompendo nos círculos da nobreza petersburguesa, em parte já degenerada. Uma de suas primeiras proezas na corte foi tratar magneticamente o herdeiro do trono, enfermo de hemofilia, logrando conter suas hemorragias, coisas que os médicos não haviam conseguido. Continua o sábio Valdemar dizendo: desde este instante tremeram diante dele grandes duques, ministros e toda a camarilha da nobreza, pois a circunstância de que tivera em suas mãos a vida do Tsarevich granjeou-lhe a ilimitada confiança do Tsar e da Tsarina, e esta confiança a soube utilizar em seu proveito muito cabalmente. Governou a seu capricho o Tsares e, por conseguinte, a Rússia. Ao aumentar constantemente seu poderio, um grupo de adversários de elevada ascendência e posição, em cuja cabeça se achavam o príncipe Yusupov e o grande duque Pavlovich, decidiu suprimir o importuno monge milagroso e, assim, numa ceia, no palácio do príncipe citado, foram servidos ao monge convidado manjares e bebidas envenenados com cianeto de potássio em doses tão fortes que bastariam para matar uma vintena de homens, ou mais em alguns segundos. Porém, Rasputin comeu e bebeu com crescente apetite. O veneno não parecia surtir efeito algum sobre ele. Os conjurados se inquietaram, porém, seguiram animando o odiado a que comesse e bebesse mais. Nem por isso o veneno tinha poder sobre o monge milagroso. Pelo contrário, cada vez parecia sentir-se mais à vontade de um maldito. Em consequência, os conjurados acordaram que Yusupov o mataria com uma pistola. Disparou, pois, o príncipe, caiu de bruços ao solo Rasputin e os conjurados o deram já por morto. Yusupov, que havia atingido o monge no peito, se dispôs a virar a face do caído. Porém, ante seu espanto, Rasputin lhe deu um empurrão, se pôs em pé e, com pesados passos, intentou escapar da habitação. Então o conjurado, Purishkiavesh, fez 4 disparos contra o monge, que voltou de novo a cair. Alçou-se outra vez, sendo agora golpeado a bastonazos e chutes pelo furioso Purishkiavesh, até que pareceu definitivamente acabado. Porém, a vitalidade de Rasputin era tal que ainda deu sinais de vida quando os conjurados meteram seu vigoroso corpo num saco, o qual ataram, arrojando-o logo de uma ponte entre os blocos do Neva. Este foi o final trágico de um homem que poderia ter se autorrealizado a fundo. Desafortunadamente, o monge Gregor Rasputin não soube utilizar sabiamente a formidável potência sexual de que o dotaram a natureza e desceu ao plano da mais baixa sensualidade. Uma noite qualquer me propus investigar de forma direta o desencarnado Rasputin. Como conheço a fundo todas as funções psíquicas do Eidolon, corpo astral do homem autêntico, não me foi difícil realizar um desdobramento mágico. Vestido, pois, com esse corpo sideral que de tanto falara Felipe Teofastro Bombasto de Hagenheim, auréola Paracelso, abandonei meu corpo físico para mover-me livremente na quinta dimensão da natureza,
no mundo astral. O que vi com o sentido espacial, com o olho de Horus, foi terrível. Não é demais afirmar enfaticamente que tive que penetrar numa taberna espantosa onde somente se viam barris cheios de vinho, por entre os quais deslizavam aqui, lá e acolá multidões de horripilantes criaturas às semelhanças de homens. Eu buscava Rasputin, o diabo sagrado. Queria conversar com esse estranho monge, ante o qual tremeram tantos príncipes, condes, duques e marqueses da nobreza russa. Mas eis que aqui, em vez de um eu, via muitos eus, e todos eles constituíam o mesmo ego do monge Gregor Rasputin. Tinham, pois, ante minha vista espiritual, em toda a presença de meu ser cósmico, um montão de diabos, um eu pluralizado dentro do qual só existia um elemento digno. Quero referir-me à essência. Não achando, pois, um sujeito responsável, eu me dirigi a uma dessas abomináveis criaturas grotescas que passou perto de mim. Eis aqui o lugar onde viestes dar, Rasputin. Este foi o resultado da tua vida desordenada e de tantas orgias e vícios. Equivocas-te, Samael, contestou a monstruosa figura, como que defendendo-se ou justificando sua vida sensual, e logo acrescentou: a ti te faz falta a linha da intuição. A mim não me podes enganar, Rasputin. Foram minhas últimas palavras. Logo me retirei daquele tenebroso antro situado no Limbus, no orco dos clássicos, no vestíbulo do reino mineral submerso. Se Rasputin não tivesse feito em vida tantas obras de caridade, a estas horas estaria involucionando no tempo, dentro dos mundos submersos, sob a crosta da Terra, na morada de Plutão. Passaram muitos anos e eu sigo meditando. Os seres humanos ainda não têm uma individualidade autêntica. O único que continua depois da morte é um montão de diabos. Que horror! E os diabos, cada um de nossos defeitos psicológicos está representado por alguma dessas abomináveis criaturas dantescas.